Há momentos na vida em que tudo parece ceder. As estruturas nas quais você se apoiava começam a rachar. As certezas evaporam. As relações desmoronam. As palavras não consolam. E dentro de você, uma pergunta grita em silêncio: por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a dor é tão intensa que parece não ter propósito. Parece injusta, brutal, desnecessária. Mas o que a alma sussurra nessas horas, ainda que você não ouça, não é o fim. É o começo de uma outra versão de você. Se você gosta dos nossos vídeos e se de alguma forma tocamos o coração de vocês, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe um coração nos comentários. Sua ajuda é valiosa aqui. Carl Jung nos ensinou que toda transformação profunda passa pela fragmentação do ego. O ego é essa estrutura que acredita controlar tudo, que constrói identidades com base no externo, que se apega ao previsível. Mas quando a vida nos quebra, é justamente esse ego que se desfaz. E isso dói, porque o ego também nos dava um senso de segurança, ainda que ilusório. Quando a vida te quebra, o que está realmente sendo despedaçado são os personagens que você criou para sobreviver, as expectativas que você alimentou para ser aceito, as verdades que abraçou por medo de escutar a sua própria alma. E então, no meio dos cacos, você se encontra com aquilo que é essencial, com aquilo que resiste mesmo quando tudo cai. Esse processo não é imediato. No início há apenas caos, um silêncio ensurdecedor, um vazio que paralisa. Mas se você consegue suportar esse primeiro colapso sem se anestesiar, algo começa a emergir. Um outro olhar, um outro tempo, uma outra escuta. Porque quando a alma é tocada pela dor com consciência, ela começa a falar. Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E quando a vida nos quebra, é porque algo dentro de nós precisa emergir. Uma verdade esquecida, uma potência silenciada, uma versão mais real. A dor é a alavanca. Ela rasga, mas também revela. Ela fere, mas também convida. E o convite é sempre o mesmo. Olhe para dentro. Você começa a perceber que a dor não veio sozinha. Veio acompanhada de lembranças, de sonhos intensos, de reflexões inevitáveis. E tudo isso é a alma tentando te acordar, dizendo com símbolos e sinais: você não pode mais viver pela metade, porque viver pela metade exige personagens, e personagens não resistem ao fogo da verdade. Quando a vida te quebra, ela está removendo camadas, e essas camadas, por mais que tenham te protegido por um tempo, já não servem mais. Talvez elas tenham sido construídas para agradar, para pertencer, para sobreviver num mundo que não acolheu sua sensibilidade, mas agora elas caem. E por trás delas surge algo nu, frágil e verdadeiro: você. Essa nudez dói, porque agora não há mais onde se esconder. Tudo em você está à mostra. A dor, a raiva, o medo, a culpa, mas também a força, a coragem, a sensibilidade, a fé. É nesse estado que você começa a perceber o que é real, o que vale ficar, o que precisa ir, as amizades que resistem, as palavras que sustentam, os silêncios que acolhem. E aos poucos, algo em você começa a se reorganizar, não mais com a pressa de voltar a ser como antes, mas com a sabedoria de não repetir o que te quebrou. Você começa a reconstruir não por cima dos escombros, mas a partir da base. Uma base que agora está mais sólida, mais verdadeira, mais sua. Jung falava sobre o processo de individuação, como o caminho para se tornar quem se é de fato. E esse caminho, quase sempre, começa com uma crise, uma perda, um colapso. Porque só quando o antigo se quebra é que o novo pode nascer com autenticidade. E você não está falhando por estar sofrendo, você está sendo moldado. A dor não é um erro, é um portal. E se você está no meio dessa quebra, respire. Você ainda não chegou no fim. Você está no ponto exato onde algo novo começa a ganhar forma, por dentro. Depois que tudo quebra, você se dá conta de que está nu diante da própria alma, sem os disfarces que antes te protegiam, sem os lugares onde costumava se esconder. Tudo parece mais exposto, mais sensível, mais cru.
Mas é justamente nesse estado que algo extraordinário começa a acontecer. Você já não tem mais nada a perder, e isso, paradoxalmente, te liberta. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E é exatamente isso que acontece nesse momento. Você começa a enxergar com outros olhos. A sombra que antes te assustava, agora se torna familiar. A dor que antes te paralisava, agora se torna matéria-prima. E o que parecia ser apenas ruína, começa a revelar um novo alicerce. Esse novo alicerce não se constrói com pressa. Ele é feito de pequenas percepções, de gestos delicados, de reconexões lentas com a própria verdade. Você começa a perceber que há beleza na pausa, no cansaço, na vulnerabilidade, que há sabedoria em dizer não posso, não sei, não aguento, porque você já não precisa mais sustentar o mundo, apenas sustentar sua própria presença. Nesse momento, as pequenas coisas ganham uma importância inédita, um raio de sol no rosto, um café silencioso, um olhar verdadeiro, uma música que te atravessa. Você começa a se abrir para o presente com mais profundidade, não porque está feliz, mas porque está inteiro. E estar inteiro é mais importante do que parecer forte. O recomeço acontece sem anúncio. Ele não chega com euforia, mas com aceitação. Você se reconcilia com a imperfeição. Compreende que não precisa mais buscar fora o que já está dentro. Começa a se ouvir de verdade, e nessa escuta, reencontra pedaços seus que estavam perdidos. O entusiasmo que se apagou, a fé que dormia, a vontade de sorrir sem motivo. Jung dizia que cada indivíduo carrega dentro de si um potencial de autorregulação, uma força que tende à totalidade. Essa força é a alma tentando se integrar. E você, agora mais silencioso, começa a sentir essa força pulsando por baixo da dor. Uma vontade sutil de seguir em frente, mesmo sem saber como. Uma coragem silenciosa que te faz levantar, mesmo com o coração ainda em pedaços. E então algo muda. Você para de buscar o sentido da dor como um quebra-cabeça racional e começa a permitir que o sentido surja da vivência. Você percebe que a dor não precisa ser justificada, precisa ser atravessada. Que o sofrimento não é punição, é transição. E que o fundo do poço, por mais escuro que seja, é também um ponto de apoio, de onde se pode impulsionar o salto. Esse salto não é exterior, é interno. É o salto de quem decide parar de lutar contra o que sente e começa a acolher. O salto de quem entende que não precisa mais fingir, que pode viver com a dor enquanto ela existir, que pode se mover com leveza, mesmo carregando peso. Aos poucos o mundo volta a fazer sentido, mas de outro jeito. As mesmas ruas parecem diferentes, as mesmas palavras ganham outro peso, as mesmas pessoas são vistas com outro olhar, porque você já não é mais o mesmo. Você morreu por dentro e está renascendo um gesto por vez. Jung falava que a dor é a mãe da transformação. E agora você entende isso não como um conceito, mas como uma verdade vivida. Sua dor te mudou, rasgou a armadura, reescreveu suas prioridades, limpou as ilusões. E o que sobrou é mais real, mais honesto, mais seu. Você começa a sentir respeito por si mesmo. Um respeito novo, por ter sustentado o invisível, por ter continuado quando ninguém viu, por ter escolhido o caminho mais difícil, o de não fugir de si. E esse respeito se torna raiz, uma raiz que mesmo sem folhas ainda, já sente a terra, já se ancora, já sustenta a promessa de florescer. Você está sendo moldado, e o barro da sua alma começa, enfim, a ganhar forma. O que antes parecia fraqueza agora se revela como uma das suas maiores potências. A dor que te deixou de joelhos está, aos poucos, te ensinando a andar com outra postura. Não mais com pressa, mas com presença. Não mais buscando respostas fora, mas ouvindo o eco do que já pulsa dentro. Você começa a perceber que existe uma força que não se grita, ela apenas sustenta. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar enfrentar sua própria alma. E você, sem querer, enfrentou.
A vida te colocou cara a cara com sua essência, às vezes à força, às vezes no susto. E foi nesse encontro, no meio da confusão, que você descobriu algo precioso. Você pode não entender o que está acontecendo, mas pode confiar na transformação. Essa confiança não vem de promessas externas, ela vem de dentro. Vem da forma como você começou a se escutar, como passou a respeitar seus limites, como parou de negociar com o que te feria. Isso, por si só, já é milagre, já é renascimento. A cada dia, você se levanta com menos máscaras, com menos pressa de voltar a ser quem era. Você entendeu que não quer mais aquela versão antiga, por mais confortável que ela tenha sido, porque agora você sente que ela te adormecia, que te mantinha longe de si, que vivia para os outros, mas te abandonava no espelho. Agora, mesmo sem saber o destino, você escolhe seguir com mais verdade. A verdade silenciosa de quem não precisa mais se explicar. A verdade simples de quem já cansou de se encaixar. Você começa a fazer escolhas que não fazem sentido para os outros, mas fazem para a sua alma. E essa é a verdadeira liberdade. Não viver para ser entendido, mas para ser inteiro. Algumas pessoas vão estranhar esse novo você. Vão sentir que algo mudou, mas não saberão nomear. Talvez se afastem. Talvez tentem te trazer de volta para a versão que conheciam. Mas você já não cabe mais lá. Você cresceu. Mesmo quebrado, você cresceu. E agora está aprendendo a se mover com outra maturidade. Jung nos lembrava que a sombra contém não apenas aquilo que reprimimos, mas também aquilo que ainda não ousamos ser. E talvez no fundo da dor, você tenha encontrado um poder que antes tinha medo de acessar. Uma autonomia que antes parecia egoísmo. Um silêncio que antes parecia solidão e agora é presença. Você começa a perceber que não precisa mais se completar com o mundo, que sua própria companhia pode ser um lugar de repouso, que sua casa interior pode, aos poucos, ser reconstruída. E cada tijolo dessa nova casa é feito de verdade, de escuta, de coerência. Você agora anda com os pés descalços sobre a própria alma, e isso muda tudo. O que antes te destruía, agora te fortalece, porque a dor já não te pega de surpresa. Você sabe como ela se anuncia, sabe onde ela se esconde. E mais do que isso, você aprendeu que pode atravessá-la sem se perder, que pode senti-la sem ser engolido, que pode acolhê-la sem se definir por ela. Isso é coragem, isso é maturidade, isso é moldagem. Você foi quebrado, mas agora está se recompondo com outras peças, não aquelas que tentavam te fazer igual a todo mundo, mas as que estavam esquecidas no fundo do seu ser. As peças que carregam sua essência, seu nome verdadeiro, sua voz autêntica, e aos poucos você se torna outro. Alguém mais sereno, mais firme, mais sensível. Não porque a dor passou, mas porque você aprendeu a caminhar com ela sem se curvar. Porque a dor deixou de ser inimiga e passou a ser professora. Uma professora dura, exigente, mas que te ensina o que nenhuma alegria superficial poderia ensinar. Quem você é quando tudo desaba. E agora você sabe. Quem você é nesse momento vale mais do que qualquer personagem que um dia vestiu para agradar. Você está sendo moldado, e esse molde é seu, só seu. Há um dia em que você acorda diferente, não porque tudo melhorou, mas porque você já não precisa mais melhorar tudo para seguir em frente. A vida ainda carrega desafios, dúvidas, perguntas sem resposta, mas agora você caminha com outra presença, com um silêncio mais firme, com uma alma mais acordada. Carl Jung dizia que o encontro com o self é um processo de desnudamento, um voltar ao que é essencial. E você chegou nesse ponto. Aos poucos, tudo aquilo que era ruído se dissolveu. Ficaram apenas as vozes que ressoam com a verdade, os gestos que não te violentam, as presenças que não te fragmentam. Você agora sabe o que precisa para florescer. E mais do que isso, sabe o que não aceita mais carregar. Aprendeu que a vida não é sobre evitar as quedas, mas sobre integrar os pedaços depois delas. E os seus pedaços agora estão voltando ao lugar com mais consciência, mais leveza, mais identidade. As cicatrizes não desapareceram. Elas permanecem, mas agora são marcas sagradas. Você olha para elas com gratidão,
porque foram elas que te trouxeram até aqui. Cada uma carrega um aprendizado, um lembrete de que, mesmo no pior dia, você não se apagou. Mesmo no maior vazio, você permaneceu aceso por dentro. E isso é tudo. Essa pequena chama, mantida viva dentro do caos, é a semente da sua reconstrução. Você começa a se mover com mais sabedoria. Não responde a tudo, não entra em qualquer conversa. Não busca mais ser compreendido por quem escolhe não escutar. Você vive a partir de um novo centro, mais silencioso, mais profundo, mais sagrado. As coisas ao redor talvez ainda estejam em transição, mas por dentro você já se encontrou. Já se tocou com reverência. Já se olhou com olhos de compaixão. Já aprendeu a se proteger sem se fechar, a se abrir sem se ferir, a confiar, mesmo depois de ter caído. Jung dizia que o sofrimento precisa ser levado a sério, pois nele há sentido. E agora você sabe, o seu sofrimento não foi à toa. Ele moldou a sua presença, refinou o seu olhar, alinhou o seu caminho. E hoje, quem te encontra sente isso, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceu. Porque sua energia agora fala com outra linguagem. Uma linguagem que diz: eu já morri por dentro e escolhi viver mesmo assim. Eu já fui escuridão e ainda assim não deixei de buscar a luz. Eu já me quebrei, mas me reconstruí com partes mais verdadeiras do que antes. Esse ser que você é agora, inteiro, mesmo que em processo, é o maior testemunho de que a vida, quando te quebra, também está te moldando. Ela tira o que é excesso, desmonta o que é ilusão, silencia o que é ruído e entrega pouco a pouco o que é essencial. Você não precisa voltar a ser quem era. Você precisa apenas continuar sendo quem está nascendo agora.